Podemos, dona Vânia, 9h05. Tá bem. Bom dia a todos, né? Nosso bom dia, muito feliz a Jesus que nos permite estarmos hoje mais uma vez reunidos, né, em torno do Evangelho. Eu, de modo especial, agradeço muito, porque andei muito comprometida e a gente precisa de prestar atenção, né, aos nossos compromissos com a espiritualidade, que estão sempre prontos a nos atender, a nos fortalecer. Toda essa força, todo esse carinho, todo esse amor vem de Jesus. Por isso nós agradecemos por mais esse domingo, juntas, juntos. E eu abri aqui hoje o livro Vida Feliz hoje, tá, gente? De Valdo Franco, editado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Então, está aqui, na página 154. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Então, é o que aí o recadinho para nós hoje, Dandara, viu? Para você complementar, por favor. Essa situação, né? Pronto. Então, tá indo aí o som, né? Tá indo, tá certinho. Tá. Dandara, você quer complementar aí, por favor? Sim, posso. E como a espiritualidade, né, nunca faz nada em vão, ele fala, a mensagem traz o dever que a gente tem para com o outro, a questão do respeito ao espaço do outro também, porque às vezes a gente quer aquela mudança, né? A gente quer ver a mudança, às vezes até porque a gente já trilhou aquele caminho e não deu certo. Então a gente não quer que o outro passe pelo mesmo. E esquece, né? A gente esquece que somos seres individuais, que muitas vezes a experiência ela vai precisar ser vivida, que nem tudo que a gente tem a aprender é pelo amor, infelizmente. Às vezes a gente vai precisar da dor mesmo, para que a gente se reforme. Então a gente fica, né, com os seres que a gente ama, com os seres que fazem parte do nosso ciclo, seja familiar, seja de amigos, sempre tentando protegê-los o máximo que a gente pode. E que a gente trabalhe também em nós o dever de instruir, mas o respeito e o entendimento de que cada um vai precisar passar pelas suas experiências, às vezes, infelizmente, dolorosas, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 17, o item 7, o dever. Eu vou estar com vocês porque hoje era o Evangelho de Deb, mas ela está com problema na internet, então ela pediu para que eu estivesse. Então, por favor, me ajudem. É um evangelho colaborativo, né, dona Vânia? Dandara, é impressionante. Não é impressionante porque nós temos, gente, respeita, né? Porque nós temos conhecimento, graças a Deus, todos nós que estamos aqui reunidos em torno do Evangelho e das nossas reuniões, né? Seja nas fraternidades que nós estivemos participando, nós temos esse esclarecimento, mas a gente cai. Então, essa mensagem de hoje, quando eu abri, eu li aqui, reli de novo, mas agora você falou tudo, Dandara, viu? Essa atenção que nós precisamos de prestar, gente, que a gente quer socorrer, a gente não quer que os nossos queridos
principalmente porque nós estamos aí em volta, no mundo, né? Todos passando pelas mesmas situações, as mesmas dúvidas, os mesmos sofrimentos, mas a gente quer que os nossos, né? Que a gente fala, esses aqui são nossos, e não são nossos, né? Eles não são nossos. Então, a gente precisa desse entendimento, e você chamou atenção para uma parte aqui, para um entendimento, uma explicação que eu não tinha percebido, e que veio diretamente ao que eu estou sentindo esses dias. Então, gente, como que Jesus é maravilhoso, né? Muito obrigada. Já não agradeço. falha, né, dona Vânia? Não falha. Já estou aqui agradecendo antes de começar. Pode ir, Danara. Então, vamos lá. Não, e eu abri o evangelho ao acaso, entre aspas, né? Ao acaso nosso, mas não da espiritualidade. Divino Mestre Jesus, muito obrigado por mais esse encontro com esse grupo maravilhoso. E nesse momento em que nós irradiamos luz, paz, tranquilidade para todos os nossos, a nossa família, os nossos amigos e para o mundo inteiro. Com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos campos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ansiedades, porque só vós, Senhor, tem essa luz, tem essa força que pode nos orientar, que pode nos facilitar, que possa trazer para nós o melhoramento, sabe, para a nossa caminhada. Não nos deixe, Senhor Jesus, continuar seguindo os nossos ofensores, ajudai-nos a perdoar os ofensores. E não nos deixe, Senhor Jesus, cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda fraqueza. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco, ó Pai. Assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos lá. Aí tá, e ontem eu abri ao acaso, entre aspas, né, e caiu o capítulo 17, que é o meu dia, item 7, que é o meu mês. Olha que maravilha. Então, a mensagem é para mim mesmo, né? Primeiro vem para a gente, depois para o outro. Então, vamos começar. Instruções dos Espíritos, o dever, item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, o dever, esse estudo ele vem logo após a parábola do semeador, que fala exatamente sobre os campos, os terrenos em que a gente tem plantado os ensinamentos do Cristo e a necessidade da gente trabalhar esse terreno em nós. Então, o dever ele não vem após a parábola do semeador por acaso. E aí ele já começa nos lembrando que essa responsabilidade, primeiro, é com a gente mesmo. E aí a gente pode pensar, mas de onde vem essa ordem, né? De onde vem essa sensação que precisamos fazer alguma coisa que muitas vezes até pode nos constranger? Porque a gente nem queria ir na sopa aquele dia, mas a gente tem a responsabilidade e vai. A gente nem estava tão disposto assim para ir à evangelização aos sábados, mas a gente entende que é uma responsabilidade e vai. Então, de onde será que vem essa sensação de dever, né? E aí o Evangelho, ele nos traz que o dever ele é semelhante a uma marca divina. É a expressão da lei de Deus em nós. Então, faz parte de quem somos, como quando Deus nos criou, enquanto espíritos ainda muito
imaturos, ele já nos colocou essa responsabilidade do dever. E aí vem a primeira reflexão, para que a gente pratique, né, essas responsabilidades, para que a gente esteja de acordo com esse item de estudo de hoje, é preciso vencer sempre a nós mesmos, as nossas más tendências que foram moldadas ao longo de tantos séculos por nós mesmos e que a gente ainda continua muitas vezes persistindo nos mesmos erros. Então, o Evangelho é toda uma reflexão muito interna, muito íntima, sobre aquilo que a gente entende como responsabilidade, e realmente nem sempre a gente vai estar disposto. E o quanto que a gente vencer essa batalha interior, interna, é importante para a nossa evolução. Porque tem momentos que, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho voluntário, né? É lindo, mas nem sempre para chegar ali a gente foi bem. Às vezes a gente vai arrastado. Chegando lá, a gente se renova, porque a energia do bem é muito importante, muito boa, muito renovadora, nos preenche. Mas às vezes aquele dia foi tão difícil para a gente que a gente só foi porque a gente foi para cumprir uma responsabilidade. Quando as pessoas falam trabalho voluntário, eu sempre brinco, de voluntário não tem nada, é o trabalho. Porque às vezes a palavra voluntária, ela vem misturada, vamos assim dizer, ou com uma falsa interpretação de que ser voluntário você vai quando você está bem, quando você está disposto, quando você está disponível, quando a sua agenda te possibilita. E não é só, né? Não é assim que funciona. Para que a gente... Porque se for para funcionar assim, a gente vai ficar sempre passando 1, 2, 3, 4 anos esperando o momento certo, a hora exata, quando tudo estiver encaixado, quando todos os planetas estiverem alinhados, para que a gente vá, e não vai acontecer. Então, quando a gente tiver com esse objetivo de nos comprometer com qualquer ação, ou não precisa ser voluntária no sentido de ação social, que seja um voluntário no sentido de que preciso visitar mais tal pessoa, preciso ligar mais para tal pessoa. Hábitos que a gente precisa ter e que a gente vai protelando como se a gente tivesse todo o tempo do mundo nessa oportunidade, a gente já sabe que não tem. Então, é importante primeiro a gente entender isso como uma obrigação, como uma responsabilidade, e depois ela vem natural. No dia que você decidir que vai ser uma responsabilidade, o universo vai conspirar contra. Não pense que vai ser a favor. Você vai ficar com dor de cabeça, vai ter cólica, não vai dormir direito, vai chegar uma visita inesperada, tudo vai acontecer, e aí é importante a gente encarar como teste, estamos sendo testados. Vamos passar ou não, vai depender da gente. Então, que a gente esteja realmente engajado em passar. Aqui em casa, quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu falo, hoje não. Hoje quem vai vencer sou eu. Quem sabe outro dia vocês vencem. Hoje eu vou. Tomo um remedinho e vou. Respiro e vou. Mas vou. Porque isso vai te dando continuidade, constância em qualquer coisa que a gente se coloque a fazer. E não é fácil, né? É você realmente entender que é um dever, seja com qualquer coisa, ou com você mesmo, como o próprio Evangelho nos lembra, que a responsabilidade primeira é com a gente. E aí ele segue dizendo assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E aí, quando a gente não segue aquilo, né, que a gente se propõe a fazer, o livre-arbítrio nos chama a atenção para a nossa consciência. O quanto que aquilo vai ser acumulado na nossa própria consciência e o quão mal aquilo vai nos fazer. Quando a gente fala do dever, a gente não está, o Evangelho não está mencionando uma data especial, um acontecimento extraordinário. É o dever do dia a dia. É o dever com a gente mesmo, é o dever com as pessoas que se relacionam conosco. Como estão as nossas atitudes? Elas estão direcionadas àquilo que o Cristo nos ensinou. Estamos tentando, mesmo não conseguindo, estamos tentando, estamos buscando, estamos engajados, ou estamos, né, deixando a vida nos levar para ver o que acontece. E essa não é mais uma opção, vamos assim dizer, né? Bom, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta.
mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Então, como já nos lembrava Paulo, temos o dever de cuidar do nosso vaso santificado, do nosso corpo. Também temos o dever de cuidar do nosso espírito, afinal, quais marcas nós estamos deixando nele? A gente já tem essa consciência de que tudo que a gente opera com o nosso corpo físico vai deixando marcas, vai construindo marcas em nosso perispírito. Então, a reflexão também é quais são as marcas que estamos deixando hoje em nosso perispírito. Estamos cuidando da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, tão faladas atualmente. A gente sempre lembra que nunca tivemos uma sociedade com tantas necessidades de acolhimento emocional e, consequentemente, mental. E se realmente a gente tiver engajado nesse melhoramento íntimo, vai nos sobrar pouquíssimo ou nenhum tempo para ficar olhando a vida do nosso próximo de uma maneira negativa. Que a gente vai estar tão concentrado em buscar melhorar quem somos, em construir esse novo ser. A gente até comentou numa palestra, a gente às vezes vive tão no automático que mesmo enquanto espíritas, esquecemos muitas vezes que estamos construindo a nossa vida futura, a nossa próxima reencarnação, no hoje, no agora. Muito daquilo que a gente recebeu quando aqui chegamos foi mérito ou necessidade de quem fomos nas encarnações anteriores. Então, qual tipo de casinha, né? Qual tipo de lugar, de espaço nós estamos construindo para a nossa próxima oportunidade reencarnatória? Bom, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com espíritos ainda muito necessitados de evolução, a gente tem uma visão extremamente limitada. E aí, quando a gente lê, por exemplo, que Deus criou todos os homens iguais, a depender de como a gente esteja, em qual estágio a gente esteja, a gente vai pensar, de maneira alguma, né? Porque uns são tão talentosos, uns têm tantas oportunidades, outros não têm, que é muito os questionamentos que a gente vê também em outras religiões, que não têm esse conhecimento da reencarnação. E aí a gente traz essa visão limitada que nós temos, né? Nós não sabemos quem nós fomos exatamente em outras existências, quais oportunidades nós tivemos e quais a gente valorizou e quais não. Então, a gente, muitas vezes, lá em outros momentos, estivemos na mesma posição que hoje a gente olha irmãos e imagina, nossa, que legal, né? Que legal estar nesse lugar, que legal ter esses acessos. Mas ali também não deixa de ser uma prova, porque a partir daquilo que ele vai fazer com que ele recebeu, ele vai construir, assim como todos nós, a sua próxima oportunidade. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, Deus, ele quer que nós passemos por todas as oportunidades de evolução, exatamente para que a gente não chegue depois e diga, mas eu não sabia como era, eu não tinha conhecimento. E aí vem o que a gente falou há pouco, né? A necessidade, muitas vezes, de evoluir através da dor. Porque para entender que o outro passa fome, muitas vezes a gente vai precisar ter essa necessidade. Para a gente se engajar em uma campanha de agasalho, de cobertor, muitas vezes a gente lá atrás, a gente precisou passar frio, precisamos do auxílio do outro. Então, as vivências, elas moldam quem nós somos, quem a gente vai se tornando através delas. Muitas pessoas falam assim, né? Tem pessoas tão jovens e que tão maduras, mas não é a idade, é o caminho que a pessoa trilhou. Às vezes ela passou tantas coisas em 20 anos
que uma outra pessoa em 40 não teve a oportunidade de viver. Então, a vida vai ser, a visão, a vida, a forma de agir é completamente diferente. Deus, ele não espera que a gente seja perfeito. Afinal, ele que nos criou, ele sabe exatamente as nossas limitações. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E aí, assistindo uma palestra de Arthur Valadares, com esse tema do Evangelho de hoje, ele traz um conceito do devir. E eu nunca tinha ouvido esse termo, né, devir. E aí ele diz que significa vir a ser. Relembrando que a transformação e a mudança, ela continua. Nada no mundo é fixo. E aí havia um filósofo chamado Heráclito, que ele dizia que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois as águas e as pessoas já mudaram. Então, a perfeição, ela é relativa. A gente ainda não está, né, nesse processo, talvez poderíamos estar, por algumas escolhas que a gente fez, mas o mais importante é que ela nunca tem fim. Por mais que o espírito seja elevado, ele sempre tem alguma coisa a aprender. Por mais que ele já tenha trilhado muitos caminhos que nós ainda vamos percorrer, vai ter sempre alguém, vai ter sempre alguma experiência que vai possibilitar para ele um novo aprendizado. E isso é muito legal, se a gente for olhar em termos de reencarnação, né? É muito inspirador a gente saber que temos sempre o que agregar em nós, sempre o que aprender, sempre o que buscar, e essa sensação de não estar completo vai sempre nos motivando a olhar as outras coisas, as outras situações, as outras experiências, com essa necessidade de melhoramento. Que é isso, a gente ainda tem uma visão muito infantil das coisas, né? A gente ainda precisa amadurecer, claro, cada um dentro das suas necessidades, das suas experiências, do seu grau evolutivo, mas a gente sempre tem o que agregar a mais, tanto em nós mesmos, quanto na experiência daqueles que estão vivendo com a gente. E aí o Evangelho segue dizendo assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua causa própria. É aquele famosinho, antigamente, que os desenhos tinham, né? O capetinha e o anjinho. Para quem a gente está dando mais espaço? Aquele que fala, não, não vai hoje não, você está cansada demais. Deixa para amanhã. Amanhã você começa. No dia a dia mesmo, né? Segunda-feira é o dia nacional de começar a cuidar da alimentação e das atividades físicas. E aí chega segunda-feira, porque ela vai chegar. E aí quem que a gente vai ouvir para a gente começar a cuidar do nosso próprio corpo? E esse é um capítulo que o título lá no início é Sede Perfeitos. E aí vale lembrar que Jesus ele nos diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. E aí ele frisa essa questão do vosso. Porque como a gente tem uma visão ainda muito lá atrás, nós não sabemos ao certo quem é ou o que é Deus, para além daquilo que está no livro dos Espíritos, para além daquilo das interpretações que a gente mesmo faz. E aí, como espíritos muito imperfeitos, muito imaturos, nós precisamos de um teto, né, para ter ali com uma meta para a evolução. E aí, então, Jesus ele coloca que sejamos perfeitos assim como o vosso Deus, ou seja, o nosso Deus, aquilo que nós entendemos como Deus. Precisamos ter para onde ir, precisamos ter um objetivo, não que a gente vá se comparar a Deus ou chegar a ser Deus, jamais. Isso é impossível para qualquer um de nós. Mas para que a gente tenha um conforto, no sentido de que temos aonde chegar, temos para onde ir. E ele nos mandou com toda a sua bondade e misericórdia, o seu espírito mais evoluído, para que viesse estar conosco fisicamente e ensinar através das suas vivências coisas que a gente estuda até hoje,
coisas que a gente vem buscando aprender e principalmente praticar, que é a parte mais difícil, é trazer o que o mestre nos ensinou para o nosso dia a dia, para as decisões que a gente toma a cada minuto, para como a gente olha o outro, para como a gente olha nós mesmos, o quanto que a gente está se cobrando, ok, mas o quanto também que a gente vem se acolhendo, entendendo as nossas dores, as nossas limitações. Então, é uma construção, muitas vezes dolorosa e necessária, e vai ter momentos de refrigério, de tranquilidade, de paz, de que a gente vai estar vivendo o nosso melhor momento. Às vezes, quando a gente está vivendo o nosso melhor momento, a gente pensa, meu Deus, vai vir um negócio muito pesado por aí, porque está tudo dando tão certo que alguma coisa a gente fica, né, já procurando, alguma coisa vai dar errado, porque está tudo muito bom. Isso só mostra que a gente também precisa evoluir nesse sentido, de curtir o nosso momento bom. Às vezes ali a gente está vivendo aquilo por mérito, merecemos, passamos por alguma prova, aprendemos o que a gente precisava aprender e estamos vivendo aquele momento como mérito daquilo que a gente construiu. Mas não, a gente fica na insegurança, porque a gente tem tanto que a gente está aqui em provas e expiações que não é possível passar um mês vivendo só coisas boas. Alguma coisa vai vir, né? Meu Deus, vou desencarnar, porque está tudo dando certo. Então, Senhor, me possibilitando viver aqui os meus melhores momentos. E não é assim. É porque a gente às vezes esquece que Deus, ele é infinita bondade e misericórdia. Então, ele vai sim nos acolher, ele vai sim nos abraçar, ele vai nos possibilitar esse momento de calmaria. Não necessariamente porque depois vem uma explosão de coisas difíceis para nós. É porque às vezes é isso, é o que a gente está merecendo ou precisando naquele momento. Bom, o dever é o mais belo galardão da razão. Descende desta como o filho descende de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os males à vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o nosso dever, ele é um eterno vir a ser. Estamos nessa busca constante. A gente tem uma história que, inclusive, ganhou mídia, enfim, que foi uma promotora que recebeu denúncias de um grupo de jovens que estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas ao invés de estarem nas salas de aula, estudando, enfim, eles saíam das salas e iam, isso de uma maneira recorrente. Aí ela foi chamada, porque a direção da universidade já não conseguia, enfim, eles estavam infringindo algumas leis, e aí a polícia foi chamada, essa promotora estava de plantão e seguiu para poder observar o que estava acontecendo. Chegou lá, um dos jovens era exatamente o seu filho. E aí ela reuniu, chamou todos os responsáveis, para a maioria deles foi entregue um termo de responsabilidade para a família, porque todos eram de menor, e aí ficou apenas o seu filho. E ela vira para o delegado e pede para que ele colocasse o filho na cela. E aí o delegado falou, não pode ser. A gente aqui não tem, por exemplo, uma cela especial para esses casos. Ela falou, não seja por isso. Escreveu no papel cela especial e colou na grade de uma das celas que tinha na delegacia. E aí ela vira para o delegado, que ficou assustado, porque não é comum, né, esse tipo de atitude, e ela vira para ele e fala que o filho ele precisava entender que ele não tinha nenhum tipo de facilidade por ser filho dela, muito pelo contrário, que ele, exatamente por ser filho, exatamente por vivenciar as experiências, né, que a mãe falava em casa, enfim, que ele deveria ter um comportamento exemplar, e não o contrário. Afinal, ele tinha acesso às informações, ele tinha acesso ao que era de direito e o que era de dever, e ainda assim, ele optou em escolher o errado. Então, que aquela noite ali naquela cela, apesar de ser individual, apesar de estar na delegacia, que serviria para ele entender, compreender de fato que todas as ações têm uma consequência, que tudo que a gente faz, a gente precisa ser responsável. E que ela não fez aquilo com os outros, porque os outros não necessariamente tinham a mesma vivência e experiência que o filho dela. E aí, quando a gente traz isso para o Evangelho,
É exatamente isso que a gente vive. Seremos cobrados pelo aquilo que temos acesso. Né? Por isso que tem o termo santa ignorância. Porque quando a gente é ignorante em relação a algum assunto, nós não seremos cobrados por ele. Afinal, nós não tivemos acesso a ele. Mas a partir do momento em que a gente estuda, a partir do momento que a gente vivencia, a partir do momento... Os evangélicos têm um termo que eu acho maravilhoso, né? Gera testemunho. Nós geramos testemunho. A nossa vida é um grande testemunho. Então, a partir de todas essas experiências que nós temos, nós nos tornamos cada vez mais responsáveis. Então, as consequências para um ser ignorante são completamente diferentes para aquele que tem experiência e conhecimento. Então, a gente precisa ficar atento, e é algo que o Evangelho nos chama muito, a prática daquilo que a gente aprende. É claro que a gente também repete com frequência, não é fácil, e não é mesmo, e não é para ser mesmo. É claro que a gente precisa ter a nossa fé, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons. Então, o quanto nós somos agradecidos hoje por tudo aquilo que a gente tem. E a gente tem muito, que a gente não precise aprender só pela dor, que a gente possa aprender pelo amor, pelas experiências que a gente vê outras pessoas, infelizmente, precisando passar, ou felizmente, a depender daquilo que precisem absorver, que a gente realmente consiga ter um olhar mais direcionado para o bem, para o respeito, para o acolhimento. E é um tratamento individual que a gente vai fazendo aos poucos, subindo um degrau hoje, amanhã a gente não sobe nem desce nenhum, depois a gente se propõe, sobe mais um pouquinho, e é isso, vão acontecendo situações na nossa vida em que vai mudando o nosso caminho, mudando. Eudson quer falar? Desculpa, eu não... Ligou o microfone? Não, desculpe. Ah, tá. Não, é porque só como ligou eu pensei que iria. Bom, aí vamos aqui para nossa último parágrafo. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada, em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, nós não seremos bons conosco se impusermos como deveres coisas que ameaçam a nossa felicidade, a nossa saúde, né? Se a gente se obriga, entre aspas, a estar em lugares que não nos cabem mais, qual o tamanho do dano que a gente está causando a nós mesmos? Se a gente se coloca em situações em que a gente já não precisa mais vivenciá-las, mas a gente permanece ali, insistindo, que a gente acha que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes é melhor parar a água. Às vezes é melhor a gente sair, recalcular a rota e seguir. É importante o coletivo para a nossa evolução, mas a gente não precisa esquecer que esse caminhar é muito mais individual. A evolução, aquilo que nós seremos cobrados, é muito mais a gente com a gente mesmo. Não há um caminhar sem metas, não tem como a gente andar sem saber onde a gente quer chegar, quais os objetivos que a gente precisa alcançar, quais aquelas coisinhas que a gente precisa trabalhar, quais são as nossas virtudes, quais são ainda os nossos vícios, principalmente aqueles morais, né, os vícios morais, como está a nossa maledicência, como a gente está usando a nossa possibilidade de fala para agregar ou para diminuir o outro, para comparar, para a gente se vitimizar. Então, quais são as nossas pequenas ações que a gente faz no dia a dia, que estão atreladas ao dever, porque como o Evangelho nos chama, e a gente já falou também, não é uma data especial que o dever vai vir, mas é nesse dia a dia. Então, assim, lidar com o outro não é fácil, mas lidar com a gente mesmo também não é. Imagine aí se tivéssemos clones nossos espalhados, né? Eu falo aqui em casa, eu e meu esposo, nós somos pessoas completamente diferentes, em absolutamente tudo. Mas eu não ficaria casada comigo nem um ano. E a gente já está junto há 21. Então, é o que precisa, né?
porque uma eu não ia dar conta, não. Então, às vezes, a gente fica muito nisso, né? De tentar, como a mensagem nos trouxe, mudar o outro. É claro que a gente vai, gente, tentar. É nosso, né? O que a gente precisa trabalhar em nós é as expectativas. Porque como mãe, por exemplo, né? Como mãe, como pais, a gente está aqui para instruir, é o nosso dever instruir. Então, não tem como a gente criá-los soltos. A gente vai ter que pôr limites, a gente vai ter que orientar. O que a gente precisa trabalhar em nós é como a gente vai fazer isso e a expectativa que a gente gera. Porque o outro, a gente dá chance para o outro nos decepcionar a partir do momento em que a gente cria expectativa em relação ao outro. Então, nossa, mas eu te eduquei tanto, eu falei tanto e você ainda lá foi e fez. Vai fazer mesmo, porque precisava passar por aquilo. Então, o dever é uma linha divisória, né? Entre os nossos frágeis impulsos emocionais e o amor que a gente devota a Deus. Então, somos seres frágeis ainda. E quando a gente fala dessa questão da educação, do convívio, conviver com o outro, independente de ser marido, de ser esposa, de ser filho, de ser colega dividindo o mesmo apartamento, é difícil, são seres com caminhadas completamente diferentes, com visões de mundo completamente diferentes. E sim, a gente vai ter que se adequar em algumas situações, mudar algumas coisas em nós, desver algumas coisas muitas vezes para que aquilo não se torne um problema ainda maior. Respirar, trabalhar o silêncio, né? Não aquele silêncio que a gente vai acumulando aquele rancor, porque às vezes a pessoa não fala, mas fica preso ali, e aí vai se nutrindo de uma energia que vai causar dores físicas, vai causar dores emocionais. A ciência tem tratado tanto essa questão do quanto o emocional tem influenciado nas doenças. Então, assim, não é um silêncio que vai te matar por dentro, mas é um silêncio de uma sabedoria que você já adquiriu ao longo da sua caminhada. Então, todo o evangelho são pequenos exercícios. O exercício que a gente leva para essa semana é exatamente avaliar como estão as nossas ações voltadas aos nossos deveres, aquilo que a gente assumiu como responsabilidade e aquilo que a gente vai assumindo para o nosso melhoramento. Bom, ainda tem bastante tempo, hein, dona Vânia? Vamos lá, 9h42. A gente ainda tem uns 8 minutos para fazer a prece de encerramento. Dandara, eu gostei muito, gente, a turma toda. Espero que tenham gostado também do Para Casa para esta semana, né? Aí, esse Para Casa que a Dandara passou aí para nós, eu captei aqui, né? Então, essa questão, avaliar até onde eu estou procurando cumprir com o que eu estou buscando, com o que eu estou aprendendo, estou recebendo. Olha, você vê diretamente do Evangelho de Jesus, né? Até onde eu estou cumprindo com essa questão dos valores, da participação na minha vida, na vida do outro, dos cuidados que eu preciso ter com a minha saúde mental, porque ela, organizada, ela também facilita para que o espiritual se organize em nós, né? Então, é a saúde física, mental, espiritual. Tem que estar atrelado. Então, eu estou recebendo aqui o Para Casa e eu vou vigiar muito essa semana essa questão aí de aceitar o outro, os outros, começando da nossa casa, dentro da nossa casa, né? Aceitar, entrar, fazer uma intervenção necessária na hora certa, silenciar para captar o que é que está em volta de mim, porque se a gente entra no tumulto, né? No tumulto, a gente não consegue enxergar nada, e aí desorganiza, assim, o mental e o espiritual. Então, eu gostei muito, Dandara. Eu acho até que eu vou escrever aqui para não esquecer, sabe? É um combo, né, dona Vânia? É o combo da semana. Danda, eu lembrei aqui, como dona Vânia falou, né? Muito bom mesmo esse estudo. Eu lembrei de uma vez que uma pessoa, conversando comigo a respeito do comportamento de uma adolescente,
falou assim, mas não foi isso que eu sonhei para ela. Aí eu falei, mas o sonho era seu. Então, é sobre justamente isso, né, dona Sobre Vânia? as expectativas, né, que a gente gera mesmo. A questão, na escola, por exemplo, parece que aqui no nosso grupo nós temos muitas professoras, né? Então, eu ouvi isso também uma vida, né, gente? Chamava as mães, mas eu não posso fazer nada, porque não foi eu, não ensinei isso, não foi o que eu quis para ela, né? E aí, eu também fui pega tantas vezes na mesma situação, e sou até hoje, porque eu tenho filhas, tenho netos, né? Então, a gente olha e fala, meu Deus, mas não foi isso que eu passei para minha filha, como é que ela está deixando, como é que ela passa isso para ele, não é? E a gente vê que a situação é essa, a mãe está esforçando, a família está toda envolvida, a própria situação, né? O mundo inteiro está assim. Então, nós vamos fazer nossa partezinha pequenininha, porque aí eu acho que nós vamos estar contribuindo. Eu espero estar respondendo, porque da próxima vez, eu falei outro dia, eu falei, meus amigos, eu procurei fazer o melhor e eu estou aqui tentando contornar, mas me ajuda aí, porque na próxima, eu já sei que esse mundo vai ter que estar mais revirado ainda do que agora. Claro, né, gente? Então, eu preciso fazer minha parte, mas o senhor também vai me cutucando aí, né? Me dando aí umas palmadas e tal, para poder ficar esperta e conseguir chegar. Porque umas palmadinhas de leve, né, dona Vânia? De leve. Mas agora que eu vivo cheia de dor. Então, gente, eu acho que eu estou vigiando isso. Porque senão a gente cai, sim. A gente cai. A gente cai. Mesmo vigiando, né? A gente cai, a gente para e fala, meu Deus, mas como? Né? De Como novo? Eu sei, não acredito nisso. Meu Deus, eu já li, já tive tanta aula sobre isso. Como é que eu deixo? Como que eu perdi? Muito bom, né? Muito bom. E essa questão, por exemplo, né? A senhora que tem mais de um filho, e é muito comum, né? A gente fala assim, mas teve a mesma criação, né? Eu tive 3 filhos, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesma casa, e são pessoas completamente diferentes, ou absorveram aquilo que eu passei de maneira diferente, e é exatamente isso. Porque cada um ouviu conforme a sua evolução, conforme a sua necessidade. Isso não é só na criação de filhos, no trabalho é a mesma coisa, você vai em reunião, você está em um curso, você está numa palestra, cada um vai absorver aquelas informações e colocar em prática de acordo com a sua evolução. Então, vai ter irmãos que vai entrar aqui e sair ali. Você vai perguntar, você entendeu o quê? Não entendi nada. Minha cabeça estava em outro lugar, né? E vai ter outros que saem dali com uma proposta de mudança mesmo. Não, realmente aquilo ali me tocou, vou fazer isso aqui, vou melhorar isso aqui, vou buscar. E é isso, a gente cai, levanta, cai, levanta de novo. E essa é a nossa jornada, né? Vale a pena reler, né, o Evangelho. Vai lá no Evangelho, essa questão aí do ser de perfeitos, né? Porque é muito importante, sim. Vamos ler com calma, interpretar, cada um, né? Mas baseado já no que nós conversamos hoje, tem muito para casa para essa semana, viu, gente? Muito para casa. Bom, Vanessa, se você quiser já fazer, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente ainda tem tempo. Se não, aí a gente já vai para a nossa prece de encerramento, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, vamos mais uma vez agradecendo a oportunidade de começarmos o nosso domingo, ouvindo a palavra de Deus, que faz tão bem para o nosso espírito, nos lembra dos nossos deveres, das nossas obrigações, nos faz lembrar para que estamos aqui. Afinal, a gente não veio para turismo, né, pessoal? A gente veio com obrigações e reparações a fazer. E sempre nos preocupando em trabalhar com a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima, não reformar o outro, como ela própria diz, reforma íntima, começando em nós mesmos. Não achar o defeito no outro, mas que a gente possa melhorar e aos poucos construindo um mundo um pouquinho melhor, começando pelo nosso lar,
passo a passo, para que as coisas fiquem mais leves, mais agradáveis para todos. Então, vamos acalmando os nossos corações, pedindo a presença dos nossos irmãos espirituais, todos que estiveram presentes conosco nesse evangelho, nessa manhã de domingo, e vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar por todos os seres encarnados e os desencarnados, que estejam todos em luz. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles em conflito, Senhor. 2026, e os homens ainda brigam por território, por petróleo e muitas vezes por religião, fazendo guerra em seu nome, Senhor. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, que os nossos políticos possam trabalhar pelo bem do povo e não para o seu próprio bem. Que nessas eleições sejam iluminadas, pessoas iluminadas possam se colocar na missão de ajudar o nosso país. E que o nosso povo também saiba votar para as pessoas de bem, que a gente possa ter um país um pouquinho melhor para todos. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam precisando de uma vibração, de uma mão amiga. As pessoas sem casa, sem família, sem emprego, as pessoas nas ruas. Meu Deus, nesse inverno, eu rezo toda noite para que a Nossa Senhora possa colocar o seu manto sobre essas pessoas que estão passando frio, Senhor. Essas pessoas possam ser intuídas e procurar abrigo, que essas pessoas possam ter uma vida um pouquinho melhor. Vamos vibrar por todas as pessoas que estejam em abrigos, em asilos, orfanatos, presídios, hospitais. Que os espíritos do bem possam levar luz e ajuda a todas essas pessoas. Vamos vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Que os nossos benfeitores espirituais possam nos proteger de todo mal, de toda malevolência. Que possam limpar a nossa casa, o nosso lar, de todas as energias negativas. Vamos pensar na nossa casa, vamos fazendo uma limpeza em todos os cômodos, que todas as energias possam ir embora e que a luz divina possa entrar e nos iluminar, o espírito, a alma. Vamos pedir para que as nossas águas sejam fluidificadas, que elas tragam o remédio que precisamos, seja o remédio dos nossos males físicos e espirituais. Agradecendo, então, mais uma vez aos nossos benfeitores, a nossa legião de bons espíritos que estiveram conosco nesse domingo, a Deus meu Pai, Jesus meu Mestre Senhor, a Virgem Maria Santíssima, que a gente possa ter uma semana de glória, que a gente possa estar protegidos pelo bem, e vamos terminar esse nosso estudo, esse nosso evangelho, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. As tentações são os nossos problemas, né? Mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Obrigada a todos. Um domingo iluminado para todos. Fiquem com Deus. Que assim seja. Então, meninas e meninos, muito obrigada pela presença, que a gente coloque aí a nossa tarefinha de casa, como a Dona Vânia falou, que a gente vá se lembrando daquilo que a gente aprende nos domingos aqui. Graças a Deus podemos estar aqui, então já é um privilégio
e que tenhamos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Beijo,